Como pode uma criança se sentir órfã vendo seus pais todos os dias? Como pode uma criança se sentir sozinha tendo seus pais a metros de distância? Eu sou Gilson Biondo e este é o nosso tema da Escola de Pais de hoje, órfãos de pais vivos. Eu sou Gilson Biondo e estamos aqui no canal Smart, no primeiro programa da Escola de Pais. Não é muito legal? Fala aí, vamos aprender a educar e amar os nossos filhos e vamos fazer isso juntos, pertinho, trocando ideias. Por isso você pode mandar o seu vídeo com perguntas para ser respondidas aqui no programa diretamente. O programa vai ser recheado e feito por nós, né? Você que está aí, eu que estou aqui, enfim. Vamos ao tema de hoje, órfãos de pais vivos. Muitas pessoas querem ter filhos, é muito legal, e filho é uma coisa incrível. Quem tem filho sabe o quanto isso é maravilhoso, mas tem muitas pessoas que não querem ser pais, ou seja, tem muita gente que quer ter filho, mas não quer ser pai, e tem muita gente que quer ter filho, mas não quer ser mãe. Ele tem muitos afazeres, muitas coisas e às vezes não tem tempo para isso, porque filho dá trabalho. Gente, pensa numa coisa, filhos dão trabalho, e muito trabalho, exige muita dedicação, exige muito tempo e exige muita paciência, coisa que nos dias de hoje, no acontecer, no arrolar dos dias, é muito difícil ter todas essas qualidades na criação de um filho. Ao mesmo modo, tem muitas pessoas que querem se casar, querem ter um casamento maravilhoso, mas não quer ser esposa, ou talvez não quer ser marido, não quer compartilhar das mesmas ideias, dos mesmos ciclos de amizade, não é? Tantas coisas acontecem e muitas vezes nós não temos tempo para isso. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós precisamos ser pais e nos dedicarmos. Nós precisamos ter um casamento e também fazer essa dedicação. Enfim, órfãos de pais vivos, tem muitas crianças que se sentem assim. Tem aqueles órfãos que tiveram a perda dos seus pais ainda quando pequenos. Essas crianças crescem com muitos problemas. E às vezes não tem a referência de um pai, de uma mãe, aquela proximidade, sabe? Aquela coisa que está pertinho, a referência, um bom conselho. Muitas pessoas sofrem por isso, por não ter tido essa oportunidade, mas muitos têm a oportunidade de terem os pais. Você percebe a chamada do programa? Muitas crianças se sentem órfãs, se sentem sozinhas, mesmo tendo seus pais a metros de distâncias, a metros de distância. E também isso se dá por conta de divórcio, falta de planejamento familiar e o pior disso, aquela falta de presença, ausência de presença. Essas crianças crescem com muitos problemas. Bom, enfim, falar um pouquinho sobre o Gilson Biondo e como é que essa história aconteceu. Eu me especializei com criança e adolescente, a partir do Conselho Tutelar, um trabalho também de aconselhamento de família, mas fiz psicanálise clínica e agora estou executando uma pós em psicopedagogia, para entender melhor esse universo e hoje posso falar com propriedade de tudo o que acontece. No último ano fiz 150 palestras e uma dessas palestras, durante essas palestras, a gente vai percebendo a desestruturação familiar, como a família está perdendo todo o seu conteúdo, talvez os seus valores, os seus princípios, muitas coisas vão se esvairindo, vai se deteriorando ao longo do tempo, porque nós não percebemos os reais valores. Uma das palestras que eu fiz num anfiteatro aqui na cidade de Osasco, reuniu muitas garotas. O tema da palestra era garotas que se valorizam, mulheres bem-sucedidas. Só entrou garotas e nós começamos um bate-papo falando para elas sobre o quanto elas precisavam se valorizar. E teve uma das garotas que assim realmente chamou muita atenção. Apesar de várias outras estarem chorando, essa
ela estava em prantos e as amigas também choravam porque tentavam consolá-la. Ela dizia que não queria os presentes caros que o pai dava. Ela não precisava de tudo aquilo que ele fazia, das coisas que ele criava para ela. O que ela precisava mesmo era da presença dele na vida dela. E isso é muito legal. Eu entendi, assim, confesso, me emocionei demais. Por quê? Porque ela estava falando de algo muito verdadeiro. Porque às vezes nós tentamos compensar muitas coisas que nós não fazemos com presentes, com coisas que talvez a gente acha que a criança vai gostar ou o adolescente vai gostar, talvez um tablet novo, um celular novo, para suprir aquela ausência que nós temos, para suprir aquela falta que nós estamos ocasionando ali. Mas veja bem, não foi só isso. Eu também, numa outra palestra, fazendo para crianças, né, falando sobre direitos, sobre a importância da família, sobre respeito, eu fui abordado por duas crianças, uma criança de 8 anos e uma criança de 9 anos. Sentado à parte com uma, outra esperando em pé, as duas tinham o mesmo problema, eram muito parecidos na verdade. Uma tinha os seus pais divorciados, a outra não. Um era órfão de pais vivos, e ele dizia o quanto se sentia sozinho e o quanto ele tinha dificuldades por não ter a presença dos pais, e isso é muito ruim. O outro, com os pais divorciados, enfrentou uma depressão muito grande, e aí essas coisas que aconteceram no decorrer, as brigas, os gritos, aquelas coisas todas, ele disse que ecoava na mente dele, no coração dele. Tudo bem, eu não estou saindo do foco porque eu estou falando de uma criança que sofre, mesmo tendo os pais perto. Ele não sabe qual é o referencial, ele não sabe qual é o certo, enfim, esse sentimento que essa criança muitas vezes construiu e aí tem que desconstruir tudo. Veja que existem diversos problemas e esses problemas acontecem diariamente. E às vezes não acontecem repentinamente, acontecem gradativamente. Eu lá no meu gabinete, como conselheiro tutelar, eu tenho atendido muitas famílias e tenho visto muitas crianças com rendimento baixo, evasão escolar, crianças de 8 anos distribuindo nudes nas escolas, procurando suicídio, procurando a automutilação, tentando de alguma forma fazer da sua vida, procurando um refrigério na sua vida, melhor dizendo. E aí você entende, está entendendo comigo o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é corriqueiro, o quanto isso pode estar acontecendo e a gente nem está percebendo. Essas crianças que vivem com depressão, com ansiedade, que nós mesmos acabamos levando para casa, porque você sempre tem o último post, a última mensagem, o último e-mail para mandar. E as crianças não se sentem traídas pelo tempo que você está trabalhando, mas elas se sentem traídas pelo tempo que você passa em casa e não lhe dá um tempo de qualidade. Isso tudo acontece e as crianças, elas trazem toda essa representação, às vezes de uma forma rebelde, às vezes de uma forma obstinada, enfim, o quadro muitas vezes é diferente, mas acontece praticamente em todas as famílias. O que requer de nós muita atenção. Você precisa ter atenção com a tua família, você precisa ter muita paciência se quiser ter filhos bem-sucedidos, se quiser ver filhos bem-educados, enfim, tantas coisas acontecem. Você precisa de um bom planejamento familiar, porque as gravidez indesejadas é um problema muito sério, principalmente isso na adolescência. Você precisa de muita dedicação e principalmente tempo. Pensa só, sabe aqueles tapetes que ainda vendem esse tapete, que tem estradinhas, que vem, senta ali, senta e brinca de carrinho com o teu filho. Conversa com ele, entra no mundo imaginário, faça aquilo acontecer. Esse tempo de qualidade ele nunca mais vai esquecer. Pensa num pai que precisa sentar, que tem filhas meninas, que vai servir de modelo de maquiagem. Pai, você tem que fazer isso. Todos os conselhos que você der, ou todas as vezes que você sentar ou dedicar tempo a esta criança, ou talvez este adolescente que não quer o seu dinheiro, ele muitas vezes vai querer o seu dinheiro por rebeldia ou para mostrar para você que essa coisa é mais, que o buraco é mais embaixo. Você precisa mudar este conceito. Esse conceito é ultrapassado, esse conceito não traz resultados.
O que você precisa mesmo é dedicar tempo. Sabe aquela coisa de levar à mesa, olhar nos olhos, sentir o que ele está sentindo? Às vezes o teu filho está passando por um bullying dentro da escola e você nem percebeu. Às vezes o teu filho está procurando suicídio ou se comporta de uma forma que você nunca percebeu. Às vezes as coisas acontecem ao seu redor e você nunca notou. A criança precisa dessa atenção, ela precisa que você tenha muita paciência com ela. Ela vai repetir diversas vezes a mesma coisa, ela vai tentar ficar gritando, pulando na cama, pai, 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 mostrando alguma coisa para você que talvez você não consiga ver. Mas a criança está chamando a tua atenção de alguma forma. E olha, a escola de pais de hoje te ensina, dedique tempo ao teu filho, mostre para ele como é que faz, ensina a fazer, compartilha disso. Não julgue os erros, mas ela precisa também de incentivo e muitos elogios, tá bom? Órfãos de pais vivos são aqueles que não querem acompanhar os seus filhos e não querem dedicar nada ao seu filho e muito menos tempo. Tenha paciência, dedique à sua família, porque esse é o seu maior legado.